Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte. Já fui ali, fiz uma merenda, tá? Graças a Deus. Vamos continuar a segunda parte, o nosso estudo, tá? Vamos terminar um pouco mais tarde, tá, pessoal? Porque eu comecei mais tarde hoje, mas sem problema, tá? Eu vou postar esses 2 vídeos aí para vocês se deliciarem, assistir sobre qual o tema que a gente está falando hoje, pessoal, né? Eu sei que vocês têm aí assistido meus vídeos. O tema que a gente falou na primeira parte é o que é neutralização energética. Então, o que é que a gente viu na primeira parte? O que era isso, pessoal? A gente viu que essa neutralização energética é um processo que visa equilibrar e eliminar a energia negativa, o quê? Do nosso campo energético, né? Da pessoa, ou então de objeto, ou então do ambiente. Porque o ambiente, ou às vezes o objeto, pode estar contaminado com energia negativa. Tá? Por exemplo, você recebe um objeto que veio de uma casa da pessoa, mas na casa da pessoa, aquele objeto, a pessoa estava ali com mau pensamento, emanando coisa ali, então estava, como é que se diz? Transmitindo aquela negatividade, aquele objeto estava absorvendo aquilo ali. Então, e aí aquela pessoa, não sei, morre e você vai lá e pega aquele objeto. Aquele objeto está com energia negativa. A mesma coisa é o ambiente, a casa. Você vai para uma casa, vocês que moram de aluguel, muda frequentemente, aí você entra em uma casa, talvez que aconteceu lá, morte, brigas, coisas pesadas lá na casa, mas você não sabe o inquilino que estava ali, qual a energia, qual tipo. Então, por isso que antes de você olhar, antes de alugar a casa, olhar, tá? Fazer orações ali, limpeza energética, tá? Passa o incenso, tá? Para purificar para os espíritos. Começa a colocar ali música, som com frequência de 32 Hz, sabe? Para que o ambiente seja limpo. Para que tenha a sua frequência. Você não deixar aquela frequência interferir no seu campo vibracional, tá? Aí a gente viu que esse energia desarmônica pode ser um resultado de emoções, pensamento negativo, conflito e até de influência externa da pessoa, tá? Pessoas estão lançando, foi o que meu vídeo de ontem que eu gravei, emanação energética. Então, as pessoas estão emanando aí uma energia, pessoal. Estão emanando. Elas não param. Elas não sabem também. Tem até religioso que não sabe. Ela está falando, se comportando, pensando, ela está emanando energia. Mas a pergunta foi o que eu fiz no outro vídeo. Elas estão lançando energia positiva ou negativa? Quase a maioria das pessoas estão lançando energia negativa no ambiente. São poucas, tá? Até a gente que faz um esforço, trabalha a espiritualidade para colocar uma energia boa no ambiente, para o ambiente ficar agradável, a gente ficar em paz, sabe? Harmonioso, equilibrado. A gente tem dificuldade também. Por isso que até os religiosos estão emanando energia negativa. Muitos, tá? Não é pouco não, tá? Eu sinto muito, tá? Porque era para estar trabalhando a favor da luz, a favor do bem, mas está trabalhando a favor do mal, mentindo, enganando as pessoas. Então, tudo isso é energia negativa que está lançando no ambiente. Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, a prática de neutralidade busca restaurar a harmonia, o bem-estar, promover um estado de equilíbrio e de paz. É isso
É para isso que é essa prática da neutralidade, que é a gente fazer as práticas da espiritualidade, tá? Aí a gente viu na primeira parte que a neutralização energética é essencial para manter o campo vibracional, que vai entrar no equilíbrio, né? Para nos proteger da influência negativa. Aí ele fala também que as energias densas acumuladas no ambiente e no campo pessoal da pessoa pode afetar o humor, a disposição e até a saúde física, criando sensações de cansaço, irritação e desconforto. Então, se você estiver sentindo isso no ambiente, tem pessoas aí carregadas, o ambiente também deve estar carregado, está afetando o seu campo vibracional. É, pessoal, tá? A parada não é fácil, não. A gente viver aqui nessa realidade, tá? Você pensou que era viver aqui fácil, não é fácil, tá? Aí ele fala, neutralizar essa energia ajuda a manter clara as emoções equilibradas e o ambiente agradável. Então, ajuda a gente. Por isso que a gente tem que fazer, pessoal. Porque senão a gente entra na frequência do ambiente aí e a gente vai se dar de mal. Aí o que mais que ele fala? A neutralização, né? Promove o bem-estar físico e emocional, libera as energias estagnadas, então parada, né? E fortalece nosso campo energético. Então, tem que movimentar as energias. Quando eu estou gravando aqui mesmo, estou movimentando a energia. Você vê que não é fácil. Começa a ter coisa, tá? Porque é uma movimentação. E essa energia é elevada, os espíritos ficam incomodados. Os das trevas, né? O que está na energia densa. Então, ele se incomoda com isso. Tá, pessoal? Mas temos que movimentar a energia. Tá? Aí ele fala, pessoas que praticam neutralização regularmente, então, que é criar essa camada de proteção para nos proteger, né? E a gente entrar no equilíbrio, ele disse, relata maior disposição, equilíbrio emocional, resiliência frente ao desafio. Isso é verdade, pessoal? Coloca aí nos comentários. Você está assistindo meus vídeos sobre espiritualidade aqui? Você tem melhorado sua disposição, seu equilíbrio emocional, sua resiliência, mesmo com um desafio aí, problemas que você agora está enfrentando de outra forma? Coloque aí, pessoal, tá? Para ver se isso é verdade ou não. Senão vou ter que parar, não está acontecendo nada. Espiritualidade, então, é uma farsa. Será que espiritualidade é uma farsa? Ou existe a espiritualidade mesmo? Existe um Deus? Ou é uma farsa? Entende? A gente tem que colocar isso, porque por isso que a gente tem que melhorar. Se não está melhorando, tem alguma coisa aí. Não é espiritualidade. É religião, é alguma coisa aí, menos espiritualidade, tá? Aí a gente viu que ele é o processo, né, que indica para melhorar a qualidade do sono e reduzir o estresse, contribuindo para a saúde integral. Então, tem melhorado o seu sono? Tem reduzido o seu estresse? Você está mais calmo? ou tá nervoso? Está quebrando tudo dentro de casa? Está melhorando a sua saúde como um todo, física, emocional? Está melhorando, pessoal? Então, veja isso aí. Coloca aí nos comentários. Aí, o que é que ele fala aqui? O ambiente, como a casa e locais de trabalho, acumula a energia das pessoas em situações vividas nesse espaço. Então, se você está numa vibração elevada, então a sua casa vai estar beleza. Mas se você está aí, tem briga constante, tem discussão, você quebra tudo, você fica irritado aí, né? Xinga Deus e o mundo aí dentro da sua casa. Então, a sua casa, ou então o local de trabalho onde você trabalha, vai estar contaminando, você vai estar contaminando a energia. Você entende que eu falei ontem que as pessoas, a sujeira da rua, da casa dela, reflete o que ela está dentro? É isso. Por quê? Você está botando as sujeiras para fora.
Energia baixa, tá? Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Ele falou que a neutralização energética em locais específicos remove a energia e contribui para a criação de uma atmosfera harmoniosa e propícia para o bem-estar produtivo da sua consciência, né? E convivência harmoniosa. Então, vai fazer com que você ajude a você expandir a sua consciência. Você cresça, porque você com alegria, um ambiente com alegria, com amor, então faz você crescer rapidamente. E isso, a Matrix, aqui você não vai crescer mesmo, tá? Você para irradiar luz aqui, paz e amor, não. Aqui tem a confusão, é briga para você. Tá? É isso que a gente encontra aqui. E por isso que fica dificultoso a gente de alcançar um nível elevado, tá, pessoal? Aí ele fala, isso é especialmente útil em locais onde grande fluxo de pessoas, onde ocorre discussão frequente. Então, aonde tem discussão frequente, é bom ter um trabalho de neutralização energética. Então, um trabalho da espiritualidade ali, para limpar, para trabalhar, para aquele ambiente ficar mais calmo, tá? Foi o que aconteceu aqui na minha casa, pessoal. Minha casa aqui estava uma perturbação muito grande, tá? Diminuiu, ainda continua, mas é bem pouco agora. Por causa do trabalho que eu estou fazendo. Estou fazendo as minhas orações aqui, as minhas meditações, tá? Estou falando aqui de espiritualidade e estou compartilhando com vocês. Por isso que eu compartilho até as confusão aqui que acontece na minha casa. Vocês veem aí, cachorro aqui, pessoas gritando, cai panela. Vocês já ouviram tudo isso aí nos meus vídeos, né? É tudo real, tá, pessoal? Aqui não tem fake não, tá? Como diz aí na internet, fake news, aqui não existe fake news não. Então, é tudo real, tá acontecendo, tá? Não tem como evitar. Mas foi melhorando. Você vê agora meus vídeos que eu tô gravando? Tá um silêncio, tá uma paz, tá uma tranquilidade. Tá melhorando, pessoal. Então, você mesmo, quem assiste meu vídeo desde o início até agora, você está percebendo que está existindo um trabalhar da energia elevada, positiva da espiritualidade aqui na minha casa. E tá também ajudando vocês aí, tá? É um trabalho conjunto, tá? Aí ele fala, esse processo facilita a utilização de elemento específico como a luz. Então, a luz é energia, você vai ter que colocar energia. E o conhecimento é o que eu faço aqui no meu vídeo. Eu coloco a luz, trago o conhecimento e coloco a minha energia. O som, então, eu estou usando a minha voz, tá? Quando eu canto, eu estou usando aqui tudo que tem uma frequência de 432 Hz. Então, se você vai fazer um trabalho em uma casa, você tem que analisar se esse som está na frequência certa, tá? A sua voz. E você tem que analisar uma coisa importante que ele fala, que é as intenções que tem a capacidade de transmutar as energias densas. Então, qual é a sua intenção de você estar na espiritualidade? Você está atrás de dinheiro? Como alguns pregadores, alguns pastores, você tá atrás de quê? Você quer ver as pessoas bem? Você quer trabalhar a sua frequência, melhorar e melhorar a vida das pessoas? Qual é a sua intenção na espiritualidade? Foi por isso que eu gravei um vídeo aí, há 2 dias, não foi? Sobre a intenção espiritual. Que eu mandei as pessoas analisar a intenção dos pregadores, das pessoas que estão aí, né? Dizendo que estão trazendo essa espiritualidade, né? Mas está trazendo a religiosidade aí para as pessoas, tá? Então, eu preguei falando sobre isso para você analisar a intenção dessas pessoas. E já tem pessoas do meu canal que já percebem isso, tá? Por causa do
tanto da expansão que aconteceu na consciência, ela percebe o erro. Então, você tem que usar esses elementos como a luz, que é a energia e o conhecimento, o som e as intenções que tem a capacidade de transmutar. Então, você tem que usar todos esse conjunto aqui para transmutar a energia densa que está no ambiente, que está numa pessoa, tá? Então, a segunda parte, pessoal, ele fala: a neutralização energética se baseia no princípio de frequência vibracionais, onde a energia mais alta, sutil, neutraliza a energia densa e baixa. Então, ele está dizendo que quando a gente eleva a nossa frequência vibracional, né, a gente cria uma proteção natural, porque a gente já tem aquela proteção aonde as energias altas vai neutralizar a energia baixa, porque a energia baixa não vai ter força quanto uma energia que tem mais força. É claro, né, pessoal? Você entende como as coisas acontecem? É assim que a gente se protege. Que é o que o apóstolo falou sobre o escudo da fé, né? O capacete da salvação, a espada do Espírito, então, a palavra, né? Você tem que ter tudo isso para você criar essa proteção. Você está numa alta frequência de energia e sutil para neutralizar essas energias baixas. Você só vai conseguir neutralizar essa com a energia alta. Então, por isso que o apóstolo fala lá: vença o mal com o bem. Você não pode vencer o mal com o mal. Tá tudo igual. A energia tá tudo igual. Você não pode vencer o mal com o mal. É o bem que vence o mal, tá? A energia do bem vence o mal. Aí o que mais, pessoal? Ele diz: elemento como cristais, então, pessoas usam, né? Som específico, então, som, mantra, música em 432 Hz, sabe? Para entrar naquela frequência, para ajudar. E luzes coloridas, tá? Possui frequência que eleva a vibração do ambiente ou do corpo da pessoa, dispensando a energia densa e promovendo o equilíbrio. Então, isso ajuda, tá, pessoal? Mas você não pode ficar preso a essas coisas aqui, tá? Materiais, porque a força está na sua consciência, na sua intenção, na sua frequência, tá? Essas coisas podem ajudar, incenso, você colocar uma coisa para ajudar ali o ambiente. Mas é a sua própria frequência que vai dispensar toda a luz, toda a treva que existe ali no ambiente e existe ali nas outras pessoas. É isso, tá? Por isso que eu não uso nada aqui, negócio de incenso, tal, cristão, não uso nada, tá, pessoal? A gente tem a força está dentro da gente. A nossa consciência, na conexão com o nosso Deus e com a espiritualidade. É isso, tá, pessoal? O que mais, pessoal? A intenção do praticante é um elemento crucial na neutralização. Então, a intenção foi o que a gente falou, né? Ele visualiza a neutralização e a energia direcionada pela mente auxilia a limpeza do campo energético. Então, é a sua intenção. Ele está mandando você visualizar saindo energia da sua mão. Então, você na sua oração, você crendo, você faz isso. Você crê, você vê. Então, aquilo limpa. Então, não precisa, tá? Tem muita gente que usa aí energia arruda, usa cristal para limpar o ambiente, porque ele sabe que tem energia pesada. Usa incenso, tá? Ajuda, pessoal, mas você não pode se apoiar nessas coisas. Você tem o poder, tá? O poder está na sua intenção, na prática da neutralização, tá? Aí o que mais? Ele fala: a prática da visualização
onde se imagina uma luz purificadora ao redor de si e do ambiente, intensifica o processo de neutralização, trazendo benefício ao campo vibracional. Então, você tem que usar a prática da visualização, já crendo que aquilo você faz uma oração, faz uma meditação, visualiza e manda a energia e crendo que aquilo vai resolver. É isso que é o poder, porque vai sair dali uma luz purificadora e vai limpar todo o ambiente, vai neutralizar e vai trazer benefício para o seu campo vibracional. É isso, pessoal. Então, tá? Agora você pode usar sua arruda aí, seu incenso, pode, tá? Mas você tem que visualizar, crer, porque a força tá em você. É a intenção. Ele falou, por isso que a intenção é ele falou que é uma das 3 elementos específicos. É a luz, o som e a intenção da consciência. Tá? O que mais? Ele fala, incorporar a neutralização energética na rotina diária ajuda a manter um equilíbrio do campo vibracional e proteger-se de influência negativa. Então, ele está dizendo que a gente tem que colocar essa neutralização na nossa rotina diária. Então, tem que ser diária, pessoal. Você todo dia tira 20 minutos, 30 minutos para fazer uma meditação, uma oração. Você tem que tirar, pessoal, todo dia, para que o ambiente fique com aquela frequência. Porque se deixa para outro mês, é só quando eu ir agora na igreja, tal. Então, o seu ambiente ali, sua casa fica desguarnecida. É diariamente, tá, pessoal? Você tem que manter esse equilíbrio, o campo vibracional, que vai proteger você das energias negativas. Ele fala como visualização de luz protetora, meditação, oração, respiração consciente, organização do ambiente, manter um ambiente organizado contribui para a neutralização energética. Então, você tem que limpar o ambiente, tá, pessoal? Não pode deixar o ambiente, tem que limpar, tá? E todo dia ali faz a oração, a sua meditação, lê a Bíblia ali naquele ambiente, tá? Faz a sua respiração ali, suas técnicas, tá? Para você passar uma boa energia para o local onde você está vivendo, pessoal. Porque se o mundo está aí, tem cada ambiente aí pesado aí fora, o mundo aí fora, tá? Mas você tem que fazer da sua casa um ambiente saudável para você ficar em casa. Tem gente, às vezes, que não fica nem em casa porque o ambiente é perturbado, pessoal. Tá perturbando ela. Então, tem gente que não fica nem na própria casa porque tá fazendo do próprio lado dela, do próprio lugar dela, um lugar, como é que se diz? Que não, ela nem tá conseguindo ficar no lugar para morar. Como é que pode, pessoal? O nosso lugar, o nosso cantinho, né, da nossa casa, um quarto, tá? Pelo menos se você mora pelo menos seu quartinho tem que ficar ali limpinho ali e tal, com a tranquilidade, tá? As outras pessoas, ela vai ter que tomar consciência. Sinto muito, tá? Entende, pessoal? Então, ele fala que organizar o ambiente, manter o ambiente organizado, limpo, né? Contribui para a neutralização energética. Porque quem gosta de bagunça são esse espírito do umbral. Ele gosta de bagunça, ele gosta de confusão, ele gosta desses ambientes. Tá? Você está chamando esses espíritos para vir bagunçar a sua casa. Então, quem gosta de ambiente limpo, um lugar calmo, são espíritos elevados. Os espíritos dimensionais, os mentores, os anjos. Então, quando você está com o ambiente assim agradável, né? Os mentores vêm, vai ficar ali na sua casa. Entende ou não? Deu para entender? Vamos lá. Aí, será que a Bíblia a Bíblia fala sobre
essa neutralização energética, que é o quê? Uma proteção, né? A Bíblia fala de proteção? Fala, pessoal. E quem é que nos protege do mal? Vamos ler aqui na Bíblia, né? Salmo 121, versículos 7 e 8. O Senhor protege de todo mal, e é Ele que protege a tua vida. O Senhor protege quando sai e quando volta, agora e para sempre. Amém. Tá? Então, é essa conexão que você tem que ter com o Criador, com o Senhor, com Deus, tá? Com Cristo. Por quê, pessoal? Porque é Ele que protege. Ele está dizendo, é o Senhor que protege todo o mal. A gente do mal, né? Ele é que protege a tua vida. Então, a vida espiritual e a vida física. O Senhor te protege quando você sai e quando você volta. Ele está protegendo você. Agora e para sempre. Então, aqueles que têm uma conexão, ele tem a proteção da espiritualidade. A proteção de Deus, tá? O que mais? Salmo 33, versículo 18 e 19. E o Senhor Deus que protege aquele que o teme, e Ele é que guarda aquele que confia no seu amor. Ele salva da morte e no tempo de fome e conserva com vida. Então, ele está falando aqui que é o Senhor Deus, é Deus, né? Protege aquele que teme. Então, aquele que teme a Deus, que obedece a Deus, que está na frequência de Deus. Então, Deus não protege todos aí, tá, pessoal? Deus protege aquele que tem uma aliança, um compromisso com Ele, que está na mesma frequência, tá? Ele é que guarda aquele que confia nele. Então, tem pessoas que nem acreditam em Deus. Como é que Deus vai proteger essa pessoa? É uma pessoa que confia. Então, é uma pessoa que tem uma intimidade, confia em Deus, no seu amor. Ele é que salva da morte. Então, salva aquela pessoa. E nos tempos de fome, né? Difícil. Os tempos de aperto, né? Conserva com vida. Então, conserva você com vida. Não vai faltar o sustento para você, mesmo que tiver uma situação aí que esteja todo mundo no aperto, tá? Não tema, tá, pessoal? Se você confia em Deus, no Senhor, não tema. Mesmo em situação difícil, você vai ser mantido vivo ali. Deus vai lhe sustentar. Aí, o que mais, pessoal? Salmo 33, versículo 20. Nossa, Salmo tá falando muito, né? Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Então, a nossa esperança está no Senhor e o nosso auxílio vem dele e a nossa proteção também. Por isso que a gente tem que se conectar com a espiritualidade. E a gente aí vai entrar nesse processo de neutralização energética. Você viu que ele falou que essa neutralização energética é um processo que a sua consciência entra, começa a vibrar alto, que essa vibração alta lhe protege das influências negativas. Não foi isso que a gente estudou no instante? Ou já esqueceu? Eu vou ter que repetir de novo. Pera aí, pessoal, mas vamos acabar aqui. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Então, não está no caminho do erro. Você encontrou o caminho que é Cristo. Aí ele fala, aquele que nasceu de Deus, né? Deus protege e o maligno não atinge. Então, se você tem essa conexão de Deus, você nasceu do Espírito, você nasceu de Deus, Deus vai proteger o filho dele. Qual é o pai, qual é a mãe que não vai proteger seu filho, pessoal? Me diga aí.
Qual é o pai, qual é a mãe que não protege o filho do mal? Né? Então, se você é um filho, Deus vai proteger. Então, o maligno nem toca para você. Ele nem tenta, porque você é um filho de Deus. Tá? Por isso que você tem que ser filho, pessoal. Filho de Deus, tá? O que mais, pessoal? A Bíblia fala, João 17, versículo 11 e 12. Vamos ler aqui, pessoal. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Então, é Cristo orando, né, para o Pai, para Deus, né? Dizendo que ele não vai ficar mais no mundo, né? Que ele vai voltar, não vai ficar mais no mundo, vai voltar para o Pai. Eu vou para ti, ó Pai Santo. Ó como Cristo está orando, pessoal. Eu vou para ti, ó Pai Santo. Protege em teus nomes. Então, ele estava pedindo proteção aos discípulos, né? Tanto aquele que estava lá com ele 2000 anos, como aqueles que iam crer no nome de Cristo, tá? Ele estava pedindo proteção a o Pai, ao Todo-Poderoso, a Deus, tá? Ele estava pedindo proteção. Então ele fala: protege em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como nós somos um. Então, é levar a unidade. Então, ele queria levar o discípulo à unidade. Então, protege ele agora, porque eles se tornaram um comigo e eles estão um com vocês. Então, eles se tornaram filho de Deus. Filho. Então, quem é filho, Deus vai proteger o filho dele. Entende, pessoal? Então, o maligno não toca. Foi por isso que João escreveu isso, tá? Aí ele fala: enquanto eu estava com ele, eu protegi e guardei. Então, Cristo está dizendo que enquanto eu estava aqui na terra, eu protegi e guardei. Guardou o discípulo que me deste. Nenhum deles se perdeu. Então, nenhum deles saiu da espiritualidade, a não ser aquele que estava destinado à perdição, que se cumprisse a Escritura. Então, quem se perdeu foi, a gente viu na Bíblia, quem se perdeu, saiu da espiritualidade, foi Judas, né? Judas Iscariote, que ele traiu a Cristo. Então, ele saiu da espiritualidade que Cristo estava ensinando a ele. Então, Cristo está dizendo: só se perdeu aquele que estava destinado à perdição. Então, ele se destinou à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, para que se cumprisse, Cristo fosse entregue por ele. Tá? Pessoal, essa é um estudo bem profundo, tá? Que a gente está fazendo aqui. Aí, Salmo 40, versículo 11. Não me negue a tua misericórdia, Senhor. Então, o salmista está orando, né? E o teu amor e a tua verdade sempre nos proteja. Então, quando a gente está vibrando no amor, pessoal, e na verdade, esse amor e essa verdade é uma vibração que vai nos proteger. Então, você quer proteção contra o mal, então vibre no amor e vibre na verdade. Não entre no engano, não entre na mentira. Pronto, você está protegido. Deus vai estar lhe guardando, vai estar lhe protegendo. Tá? Tem muita gente que quer a proteção de Deus, mas ele não quer vibrar no amor, ele não quer amar o próximo, ele não quer falar a verdade, ele não quer vibrar na verdade, mas ele quer proteção de Deus. Ô irmão, ore por mim aí, ô meu Deus, eu estou assim numa situação, ô meu Pai, me ajude. Mas ele não quer entrar na frequência. Vibre no amor, irmão. Entre no amor, entre na verdade, não fale mentira agora. Não engane as pessoas. Mas muitos não querem, mas querem a proteção para ele, tá? Uma proteção egoísta, tá?
Aí o que mais, pessoal? Efésios 6, versículo 11. Vista toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Então, aí, ó, o diabo tá aí, tá, pessoal? Tá querendo aí ceifar aí, levar a gente aí lá pro Brau, tá? O diabo tá aí. Então, o que é que Paulo tá falando aqui, pessoal? Vista toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus, pessoal? É aquilo que eu tava falando para você. É o capacete da salvação, o escudo da fé. Então, você tem que usar a fé. E a espada a espada desembainhada, que é a espada que é a Bíblia. Então, a gente tem que usar isso. Então, oração, usar nossa energia, então, usar nossa fé para nos proteger do maligno, do escudo, né? Colocar o escudo. E a espada, então, para nos proteger. Quando ele atacar, a gente usa a espada, usa a verdade. Então, a gente só vai combater a mentira, o engano com a verdade. Mas se você não quer ficar na verdade, é como que vai combater o engano mal nessa realidade? Você não vai combater. Você precisa pegar a espada da fé, que é a palavra de Deus, tá? Para a gente, é uma espada para se você se proteger, né? Então, essas são, a gente tem que se revestir dessas armaduras de Deus para poder ficar firme. Quando a gente faz isso, ora, medita, a gente usa a Bíblia, a palavra de Deus, então a gente cria esse campo vibracional que vai dar neutralização energética contra as energias de influência baixa, a influência maligna. É o que a gente está fazendo. Você está se revestindo das armaduras de Deus, pessoal? Entende, pessoal? Então, você vê que ele está falando de um modo figurado para uma coisa espiritual, tá? Pai, ele disse, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Então, você vai ficar firme, atento. Se tem um escudo, proteção, a espada, capacete da salvação, então você tá firme. O inimigo não pode pegar você na cilada, tá? Ao que mais, pessoal? Isaías 46, versículo 4. Mesmo na sua velhice, quando tiver cabelo branco, sou eu aquele que o sustentará. Eu o fiz e eu levarei. Eu sustentarei e eu o salvarei. Então, olha aqui, Deus está falando, o Criador está falando com Isaías. Ele disse, mesmo na sua velhice, Isaías, quando tiver cabelo branco, então, eu já estou ficando aqui, ó, o cabelo branco. Mesmo com o cabelo branco, ele fala, sou eu aquele que sustentará. Então, mesmo que você fique velho tal, é Deus que vai sustentar você, pessoal, nessa vida, tá? Aí ele faz, eu o fiz, então eu fiz você, e eu o levarei de volta para mim. Ele fala, né? O Deus poder, eu sustentarei e eu salvarei. É eu que vou fazer tudo isso aí na sua vida. Falando para Isaías, tá, pessoal? Nossa, esse Deus é maravilhoso. Tá, pessoal? Aí, o que mais? Salmo 18, versículo 30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Então, o caminho de Deus, que é Cristo, é perfeito, tá? A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Então, genuína, verdadeira. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Então, pessoal, se você não é uma pessoa que tem um conhecimento, não estuda, não tem uma expansão, você pode dizer aqui que tem contradição. Então, ele fala que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, é comprovadamente genuína, verdadeira.
É por isso que eu passo aqui para as pessoas, tá? A Bíblia, tá? Tem erros, tá? Tem palavra de Deus, mas também tem muitos erros lá. Então, a gente tem que reparar qual é a palavra do Senhor, porque a palavra que está escrita ali é comprovadamente verdadeira, genuína. Não é a Bíblia toda, tá, pessoal? Porque mexeram aí, tá? A Matrix aí para confundir a gente mesmo, tá? A gente que quer seguir a espiritualidade, esse Deus, tá? Eles fizeram isso de propósito e eles vão receber a recompensa dele, tá? Mas a gente tem que ter uma consciência para entender. Então ele está falando a palavra do Senhor. Não é toda a Bíblia, tá? Porque tem muita coisa mexida ali errado. Então, é a palavra do Senhor, é comprovadamente genuína, é verdadeira. Você tem que crer nela. E ele e ela, então, a palavra é escudo. Por isso que é a espada, né? Por isso que a palavra é a espada. Ela é como uma proteção. O inimigo vem lhe dar uma espadada, uma facada, você usa a espada para se defender. É escudo para todo aquele que nele se refugia. Então, para que todos aqueles que nele confiam. Então, você tem que confiar na palavra que o Senhor está falando. Tá? Então, este Deus, cujo caminho é perfeito. Então, esse Deus tem um caminho perfeito que é Cristo. Tá? E é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. Então, vai levar sempre a gente para o equilíbrio. O que mais, pessoal? Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, foi o que Paulo falou, né? Lá para os Romanos. Não tenha medo, tá? Que devemos, pois, diante dessas coisas? Que devemos, pois, fazer? Se Deus está do nosso lado, irmão, se Deus está... Você tem conexão com Deus, se Deus é por você, é por nós, quem vai ser contra nós? Quem? Ah? Por isso que até agora aqui ninguém pôde me refutar aqui, pessoal. Tá? Isso é a prova de que eu tô na espiritualidade. Porque se eu estivesse falando erro aí, tá? Falando coisa aí, alguém ia me refutar. Como muitos aí que eu vi falando bobagem, eu já refutei aqui, tá? Eu trouxe a luz aqui para esclarecer as coisas. É assim que a gente tem que fazer, usar a palavra para corrigir o que está errado e a gente confirmar aquilo que é verdadeiro, aquilo que tem essência de verdade. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Tá? Não como é que se diz, atacar ninguém, tá? É consertar o erro. Aqueles que estão errados, consertar o erro. Tá? O que mais, pessoal? Apocalipse 18, versículo 4 e 5. Nossa, esse livro aqui, tá, pessoal? Apocalipse é o tormento aí dos pregadores aí, tá? Os falsos profetas ficam quebrando a cabeça aí com o Apocalipse, tá? Esse é um livro da Bíblia muito, como é que se diz? Aquele que não está na direção, ele se perde totalmente quando ele lê Apocalipse, tá? É muito difícil, tá? Você tem que estar numa frequência boa, tá? Aí ele fala, vamos ler aqui, versículo 4 e 5. Eu ouvi outra voz do céu. Então, João falando que ouviu outra voz do céu, que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante do seu pecado e para que não ocorra, incorra, né? Esteja junto nas suas pragas. Então, o que é que ele fala nessa primeira parte, pessoal? Ele disse que estava lá, né? Então,
foi arrebatado, né? João, ele disse que ouviu outra voz do céu. Viu uma voz do céu que dizia assim: sai dela, povo meu. Sair de quê, pessoal? Sair do meio da matrix da religiosidade. Então, você tem que despertar. Sair do povo aí, sai desse meio aí. Principalmente da prostituta. Porque a prostituta é a igreja, tá? Então, das igrejas que estão se prostituindo, da igreja que cobra, quer dinheiro. Ah, você quer uma benção? Me paga aí que eu lhe dou uma benção. Então, é prostituta que faz isso. Você não vê a prostituta que fica na esquina? O cara quer satisfazer o desejo dele, carnal, aí ele vai lá, quanto é? Aí você faz isso, a mulher diz, faço, então me paga aí que eu faço isso. É prostituta. Então, por isso que eu não vendo nada aqui para vocês, tá? Não fico pedindo dinheiro aqui, porque eu não sou a igreja da prostituta. Prostituta é que faz isso, tá? Então, você vê qual é as igrejas que estão se prostituindo. Então, o que é que ele ouviu a voz que vinha do céu, falou lá? Disse, sai dela, povo meu. Então, quem falou foi Deus, tá? Porque o povo de Deus, então Deus está falando para sair, o povo dele sair do meio da prostituta, para que não seja participante do seu pecado. Então, porque está acontecendo muito pecado. A igreja, a mãe Matrix, e ela tem as filhas, tá? Existe a igreja mãe e as filhas que são prostitutas. As evangélicas aí são as filhas. Tem muitos aí, grupo também religioso agora, que se tornou filha da prostituta, que é a igreja maior, a igreja católica, tá? Então, ele tá mandando, ele ouviu a voz que saiu dela, né? Mandando sair, o povo dele sair, não ser participante do pecado. Então, se você vai para alguma prostituta dessa, igreja que estão se prostituindo espiritualmente, tá? Você é participante. Então, por isso que aquele que é desperto, a palavra igreja significa eclésia. Então, ele é tirado para fora. Ele sai do meio religioso para ele falar a verdade. Porque no meio religioso lá, você não vai falar a verdade. Você vai ser participante da mentira, do engano. E tem muitos que diz que vai sair do meio do erro, aí chega e faz o mesmo erro, abre a própria igreja com a mesma intenção de surrapiar as pessoas. Então, é um falso profeta. Uma pessoa que faz isso é um falso profeta. É uma pessoa que está lá aí, combatendo contra o erro, né? Falando. Aí depois, quando ele sai, de ele fazer diferente, ele faz a mesma coisa que a outra vem fazendo. Então, você se tornou uma filha da mãe prostituta. Você vai se prostituir também. Você quer uma bênção? Aqui, ó, venha, você quer uma bênção aí, deposite aí. Não sei o quê. Então, é prostituta. Está se prostituindo com dinheiro, com outros deuses, com outras coisas, tá? Com avareza. Então, quando você está colocando o amor do dinheiro, isso é avareza. É o Deus Mamon, né? O que a Bíblia fala, o Deus Mamon. Então, você é uma prostituta. Então, essa ele está dizendo para sair do meio, tá? E diga, para que não ocorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumulou. Então, ele está dizendo que essa igreja, essa prostituta, esses pecados já se acumulou até o céu. Nossa, chegou lá, o pecado já bateu lá no céu. Aí ele fala, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Então, Deus se lembrou da iniquidade, porque o pecado está batendo lá no céu. Então, Deus vai infringir
essas pessoas com a praga. E você, que é povo dele, não tem que estar no meio dessas prostitutas da igreja, né? Por isso que quando você desperta, você sai, pessoal. Olha as pessoas do meu canal, era tudo de um grupo religioso. Tem muitos agora aqui que não vai mais para o grupo religioso. Ele está aqui, ele está fora, ouvindo coisas da verdade que não é dita lá. Então, você só ouve essas coisas aqui eu falando porque eu não estou lá. Se eu tivesse alinhado com algum grupo religioso dessa matrix, eu não estava falando isso para você. Então, por isso que você, uma pessoa do meu canal, disse que estava procurando para ver se tinha alguém ensinando no YouTube como eu estou ensinando. Não tem. Porque todos que estão aí no YouTube estão afiliados a um grupo religioso que está sendo doutrinado pela Matrix. Então, tá preso a prostituta. Então, sai do meio dela. Então, João ouviu uma voz que vinha do céu. Então, é Deus que estava falando, né? Pedindo ao povo, sai dela, povo meu. Então, para sair dessas igrejas prostitutas. Prostituta é que pede dinheiro. Tá colocando o amor. Então, tem muitos pregadores que o amor está interessado, a intenção dele de fazer aquilo ali só para tirar dinheiro de você. Então, é prostituta. A igreja que ele está aí, então sai do meio dela. Tem uma mãe, tá? Você sabe que existe uma igreja mãe, a prostituta maior, e tem as filhas, tá? Tem agora um monte de filha aí, prostituta aí, se prostituindo com Deus Mamon, tá? Sabe o Deus Mamon da Bíblia? É o Deus da avareza. Então, já tem muitos grupos religiosos que estão servindo esse Deus Mamon aí. E vocês, teve muitos que estavam servindo, estavam participando. Então, se Deus abriu seus olhos, é para que você não volte a participar dessas prostitutas, tá? Para que você não seja atingido frequencialmente, para que você leve uma vida espiritual elevada, tá? Tá certo, pessoal? Disse o que tinha que dizer. Hoje terminamos, já tá escuro e tudo, mas tá tudo certo. Eu vou baixar aqui, tá? E vou enviar esses vídeos aí. Espero que vocês assistam, se deliciem aí com o que eu falei, tá? E qualquer pergunta, qualquer comentário, pode colocar tudo aí, tá, pessoal? E estamos aí para lhe ajudar. Obrigado aí vocês que comentaram nesses vídeos aí passados, tá? Pessoas aí que eu nem conheço se inscreveram no meu canal. Obrigado, tá? É isso, continue porque você vai receber notificações do vídeo que eu gravar aqui, tá? E continue estudando aí comigo, tá? Tá, pessoal? Agradecer a vocês, tá, pessoal? A Deus, obrigado por tudo, Senhor, que você tem feito aqui no nosso canal humilde, tá? Obrigado por tudo, tá? Continue aqui a nos abençoar, nos usar para a sua glória e honra aqui, tá, tá, Senhor? Obrigado. É agradecer a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!